Boa noite, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Bom, igreja, nessa semana de oração que se iniciou ontem, né? Nós temos um tema bem especial, né? Chegou a hora. Esse tema é um tema bem propositivo, né? Tem muita coisa para nos dizer esse tema, né? Chegou a hora. E o tema de hoje é: Senhor, eu vou, preenche-me. Esse é o tema de hoje. Senhor, eu vou, preenche-me. Foi no dia 16 de maio deste ano, 2021, que o Kevin Nascimento Bueno, popularmente conhecido como MC Kelvin, ele morreu. Todos nós já sabemos da trágica história desse famoso cantor que caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro e veio instantaneamente a óbito. O MC Kelvin, fiz uma rápida pesquisa, né, sobre a história desse cara. Ele era um jovem com a carreira musical meteórica. Ele ascendeu rapidamente no ramo do funk e se destacou no lugar onde ele morava. Chegou a ter mais de 10 milhões de seguidores. Toda essa sua carreira inicialmente vai a partir do YouTube. Ele se destaca ali no YouTube, começa a ter seguidores e a sua vida, que antes era virtual, passa a ser agora presencial. Tudo aquilo que ele apresentava de modo online, agora ele começa a ganhar diversos lugares do Brasil e viajar também o mundo, apresentando sua arte de diversas formas. Olha, cara extremamente talentoso na sua área. A mãe do MC Kelvin fala que ele era um cara que não parava. E ela muitas vezes conversava com o filho e dizia assim: filho, você precisa ter tempo. E ele dizia que ele não tinha tempo. Aí ela fala: ele não teve paciência para esperar. Ele vivenciou tudo muito rápido. Não dá para viver a vida rápido. Tem que desacelerar. Eu sempre falei para ele: filho, nós não temos, mas nós vamos ter. Ele venceu, afirma a mãe. Esse foi o relato da mãe do MC Kelvin. Esse jovem, com 23 anos, ele chegou praticamente no topo de sua carreira. Muitos artistas queriam conhecer, ele já estava viajando por diversos lugares, como eu comentei. Tinha realizado recentemente um noivado em Cancún. Foi para Cancún, no México, fazer o seu noivado. Estava prestes a se casar. Uma vida que muitos jovens olham e dizem assim: poxa, era a vida que eu queria ter. Dinheiro, fama, um noivado fora do meu país, muito bem organizado, mídia, amigos, tudo praticamente aos meus pés. Contudo, o MC Kelvin, ele aparentemente não estava satisfeito com os prazeres que ele já tinha. E então, nessa noite, no Rio de Janeiro, ele vai a óbito por conta desse cenário, a partir de que ele está num processo de traição. É o que é apontado pela mídia, é o que a mídia conta. Ele tentando fugir de sua noiva, tenta passar de uma varanda para outra, e aí ele cai e morre subitamente. O que faltava na vida do MC Kelvin? O que faltava na vida deste jovem? A gente não vai se deter aos detalhes da vida do MC Kelvin, mas muita coisa na vida do MC Kelvin a gente pode trazer como experiência para a nossa vida. Muita coisa, muita inquietação, muita insatisfação que tinha na vida daquele jovem, que aparentemente tinha tudo. Nós vamos ter também. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 5. Livro de João,
capítulo 4. A partir do versículo 5. Aqui nós vamos encontrar Jesus, ele se relacionando com uma mulher que estava num processo também de insatisfação na sua vida. Uma mulher inquieta. Aqui a gente vai encontrar os pormenores de como Cristo, ele nos ensina o que realmente a gente precisa para a nossa vida. E além disso, Cristo, ele nos ensina como deve ser o nosso id. Se eu digo para o Senhor, Senhor, eu vou, preenchei-me, mas como eu vou? Como? Eu vou de que forma? Cristo, ele nos ensina com esse texto. Vamos ler. A partir do versículo 5. Ele chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio para tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor pode me pedir água? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Fala o relato bíblico. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que o Senhor vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu água deste poço. Ele e seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Esse verso aqui nos traz algumas orientações sobre esse momento. A mulher, ela quando olha para Jesus, ela não vê Deus. Ela não vê alguém importante. Ela vê uma pessoa simples. Ela vê uma pessoa comum. Jesus, quando ele se apresenta, ele não se apresentou para ela como Deus. Ele se apresentou simples, normal, com humildade, como cada um de nós. E a mulher, naquele momento, ela diz: olha, você não tem balde, como é que você vai pegar essa água da vida? Isso para a gente já serve como uma reflexão, como que a gente deve se portar no nosso dia a dia. Seja quem sejamos. Mas a gente precisa refletir qual deve ser o nosso comportamento no nosso id. Vamos continuar o texto. Verso 13. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Então Jesus fala para ela: vá chamar seu marido e volte aqui. Ela responde: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que está com você agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Eu tento imaginar essa cena, e eu penso que Jesus talvez até falou com um ar, talvez, de riso. Olha, esse homem que você está aí não é o seu marido agora. Mas preste atenção na sutileza do detalhe. Jesus, ele não acusa a mulher. Jesus, ele de forma alguma
diz, olha, né, você é uma promíscua. Você já teve diversos homens. Eu tenho a água da vida para você, né? Acaba com essa tua vida, né, de promiscuidade. Você está agora com um cara que nem é o teu marido. Muda a tua vida. Acaba com a tua vida. Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. E eu agora estou dizendo que você vai mudar de vida. Beba da água que eu tenho para lhe dar. E acabou os seus problemas. E tchau. Poderia ter feito isso Jesus. Ele é Deus. E ele transformaria a vida dela naquele momento. Mas Cristo, ele preferiu nos ensinar. Cristo, ele preferiu dizer, olha, eu vou me comportar aqui de uma forma para que a Igreja do Arruda, em 2021, ela saiba como agir quando estiver pregando. Quando for falar, quando se encontrar com as pessoas na rua e for falar de mim. Não acuse. Não acuse. Não acuse ninguém. Não aponte o pecado da pessoa. Acolha. Jesus, ele aponta de uma certa forma o pecado dela, mas ele aponta de uma forma tão sutil que parece que ele não está apontando. A gente muitas vezes corre fazendo questão de mostrar o erro dos nossos irmãos, mostrar o erro das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente se esquece do principal, a transformação da vida. O encontro que aquela pessoa que a gente está evangelizando precisa ter com Jesus. Vamos continuar o texto. O verso 19 diz, a mulher respondeu, agora sei que o Senhor é profeta. Veja, a mulher ela se admira e ela diz, agora sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus o motivo que ele estava falando. Aqui no versículo 27 a gente vê mais um outro ponto bem interessante. Os discípulos ficaram admirados porque Jesus estava conversando com a mulher. A gente sabe muito bem que o costume local, né, não permitia esse tipo de comportamento. Mas Jesus ele quebra paradigma. Jesus ele não ficou preocupado naquele momento em chocar os discípulos e dizer, olha, vocês vão comprar, mas quando vocês voltarem eu vou estar conversando com a mulher. Não se choquem não, viu? Não se admirem não. Poderia ter feito isso. Mas Jesus naquele momento, ele quebrou paradigmas. Ele quebrou preconceitos na mente dos discípulos. No nosso id, no nosso testemunhar, no nosso evangelizar, no nosso dia a dia pregando o evangelho, não podemos ter preconceitos. Não podemos ter preconceito social, não podemos ter preconceito de cor, não podemos ter preconceito de gênero, não podemos ter preconceito de nenhum tipo. Muito menos os preconceitos que não estão nesses que eu falei, mas às vezes a gente não quer sentar do lado de uma pessoa porque a gente tem um determinado preconceito. Preconceito. Quebre seus paradigmas, quebre seus preconceitos.
Isso que Jesus ele está nos ensinando com esse verso. Vamos no versículo 28. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Aqui a mulher já está convertida. Veja, Jesus ele não tem preconceito com a mulher. Jesus ele não acusa a mulher. Jesus ele chega e toca no coração da mulher e ela se converte pelas palavras do mestre. Verso 29. E a mulher ela fala para todas as pessoas, né? No versículo 28. Venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? Eles achavam que Jesus tinha comida em algum lugar, né? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Jesus ele entra em outro assunto aqui que é fundamental a gente entender. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui para a gente é que a gente não pode ser egoísta, que a gente não pode ser orgulhoso e muito menos invejoso. Em especial no trabalho para Deus. O trabalho é coletivo. O trabalho, ele vai se realizar por meio do povo de Deus em coletividade. E não vai ser de modo individual. Olha o que ele diz. Presta bem atenção. Um semeia e o outro colhe. Verso 38 diz: Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Meus irmãos, está muito claro. Precisamos trabalhar em união. O chegar nesse ponto, no ID, pressupõe alguns passos, como nós já falamos. E a união é fundamental. Sem união, sem um trabalho de pensamento coletivo, a gente não chega em lugar nenhum. Muito menos estaremos fazendo a vontade de Deus num trabalho individualista. Olha o que Ellen White ela fala no livro Mente, Caráter, Personalidade 1, na página 265. Satanás pode ter êxito sobre a mente de 2 pessoas, mas quando vários trocam ideias juntos, há mais segurança. Daí, há menos perigo de precipitação de planos desavisados, que trariam confusão, perplexidade e derrota. Na união, há força. Na divisão, há fraqueza e derrota. Ela fala no livro Atos dos Apóstolos algo que é bem interessante. Na igreja primitiva, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam com ordem e harmonia, uns com os outros. Quando surgia dissensão em uma igreja local, os crentes não podiam chegar a um acordo entre si. Não permitia que tais assuntos criassem divisão na igreja. Os crentes primitivos, eles priorizavam a união, mesmo quando não ocorria concordância de opinião. Veja que coisa interessante, isso parece algo impossível nos dias de hoje. Parece algo impossível. Eu não concordo com meu amigo, então tudo bem, ele vai fazer o trabalho dele para lá e eu vou fazer o meu trabalho para cá. Na igreja primitiva,
os crentes não permitiam que tais assuntos criassem divisão na igreja. A nossa luta, meus irmãos, tem que ser pela união e não pelo poder. A nossa luta não pode ser pela capacidade de influenciar ou pela capacidade de agrupar em torno de mim, mas tem que ser pela capacidade de agrupar em torno do mestre. E a gente só consegue isso por meio de um trabalho em união, de um trabalho em coletivo. Esse verso aqui, na verdade esse texto, o pastor Emílio ele fala bastante e ele está muito relacionado com o que a gente está estudando agora. Está no livro Beneficência Social, página 110. Aqueles cujo cargo se encontra os interesses espirituais da igreja devem formular meios e planos quais se dê a todos os membros, oportunidade de fazer alguma parte na obra de Deus. E aí a Ellen White ela reconhece alguns problemas. Ela diz: nem sempre isso foi feito em tempos passados. Poucos, veja que advertência importantíssima, poucos há que avaliem devidamente o quanto se tem perdido por causa disso. O quanto nós já temos perdido por falta de união. O quanto nós já temos perdido por falta de um trabalho coletivo. A união é um dos principais passos para o ID. Se eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eu vou preencher-me, eu preciso me encher de união. Vamos continuar na Bíblia a partir do versículo 39. E aí fala o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa de você que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Meus irmãos, aqui a gente vê um exemplo claro do que o nosso trabalho no meio coletivo pode fazer em prol do Evangelho. Nós levamos a mensagem. As pessoas elas vão ver Cristo inicialmente por meio de uma mensagem que a gente vai estar levando. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela chegou e disse: olha, ele falou tudo o que eu tinha feito. As pessoas: nossa, quem é este? Foram conhecer Jesus. Quando conheceram Jesus, disseram: olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós acreditamos nele agora. Não é porque você falou não, mas é porque nós encontramos ele. Esse deve ser o nosso papel. A gente leva Cristo às pessoas. E quando as pessoas se encontram com Cristo, elas são transformadas. A gente não tem que se preocupar em fazer todo um trabalho, carregar um fardo nas costas, sabe? E dizer: olha aí, ó, está convertido. Eu fiz esse trabalho sozinho. Você fala isso no seu coração. Eu já fiz isso. Se falar: está convertido. Esse não é o trabalho. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que as pessoas o conheçam quando entrem em contato com Ele, mas não é a partir de mim. Esse trabalho não pode ser orgulhoso. Senhor, eu vou, preenche-me. Isso pressupõe alguns pontos. A gente precisa clamar pelo Espírito Santo. Somente por meio do derramamento do Espírito Santo nós vamos conseguir esses passos. A gente não vai conseguir união se não tiver o Espírito Santo, meus irmãos. A gente não vai conseguir deixar o coração orgulhoso, deixar o coração invejoso, deixar o coração egoísta, se a gente não clamar todos os dias pela presença do Espírito Santo. Você pode sair de casa com o pensamento: hoje eu não vou ser orgulhoso. Hoje eu não vou ser egoísta. Hoje eu não vou ser invejoso. Você pode sair com esse pensamento, mas se você não pedir ao Espírito Santo, primeira oportunidade,
a inveja vai lá para cima. Você vai dizer, eita, olha para aí, ó. Poxa, que trabalho o irmão fez ali. Rapaz, devia ser eu. Eita, não. Eu não vou participar desse projeto aí, porque esse projeto não vai dar muito certo. Mas o que está no seu coração, na verdade, é o orgulho. Meus irmãos, precisamos clamar todos os dias pelo Espírito Santo. Jesus Cristo se revelou àquela mulher pobre e aflita. Esse encontro fez com que ela deixasse a vasilha do lado do poço e fosse atrás de outras vidas. Em Atos dos Apóstolos, na página 55, Ellen White fala que é pelo derramamento do Espírito Santo que os cristãos devem fazer suas petições ao Senhor da Seara. Se a gente não clamar pelo Espírito Santo, meus irmãos, a gente não vai conseguir o que a gente precisa. Em vez de aguardar para o tempo futuro, rendam-se diariamente. Ellen White continua no mesmo livro. Rendam-se diariamente, clamando pelo poder do Espírito Santo. Em toda oração, meus irmãos, peça a Deus que Ele derrame o Espírito Santo na sua vida. Em cada oração que você fizer, peça, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Esse foi um dos principais problemas das 5 virgens nécias. Dentre as 10 que dormiram, as 10 dormiram. 5 foram nécias porque não clamaram pelo Espírito Santo. Essa é a representação. Em Atos, no capítulo 2, verso 18, depois você pode verificar, fala o seguinte: meu Espírito derramarei naquele dia sobre os meus servos e minhas servas, e eles anunciarão a minha palavra. Só anuncia a palavra de Deus quem está com o Espírito Santo sobre si. Se você quer fazer um trabalho individual, pensando em você, se você quer fazer um trabalho sem pensar no coletivo, sem pensar na união, sem convocar a igreja, sem convocar teus amigos, sem convocar as pessoas que querem trabalhar, repense se esse trabalho não é um trabalho de origem egoísta, orgulhosa ou até mesmo invejosa. Meus queridos irmãos, a nossa caminhada não é uma caminhada fácil. É uma caminhada que a gente precisa constantemente repensar nossas atitudes, clamando pelo poder do Espírito Santo. Com base no texto de hoje, nós aprendemos alguns passos para que a gente, antes do eu vou, a gente possa repensar. E a gente viu que, em primeiro lugar, temos que clamar pelo derramamento do Espírito Santo. A gente tem um passo a passo com esse texto. Junto com o texto de Ellen White, a gente tem um passo a passo. E o primeiro é o clamor pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. Não precisamos acusar ninguém, muito menos ser fiscal do pecado dos outros. Então não precisa ficar fiscalizando a vida de ninguém e muito menos acusando o nosso próximo. Precisamos quebrar nossos preconceitos, precisamos quebrar nossos paradigmas. E precisamos desenvolver um trabalho coletivo. E um trabalho coletivo como remédio ao orgulho, à inveja e ao egoísmo. Porque se eu entendo que eu desenvolvo uma parte e o irmão lá na frente vai desenvolver outra, outro vai desenvolver outra, eu não vou ter inveja do trabalho de outras pessoas. Não, eu fiz minha parte. Estou feliz porque Deus designou para fulano, ciclano, beltrano a continuação desse trabalho. E por último, o fortalecimento na união. Precisamos fortalecer a união. Esses são alguns passos que a gente pode tirar com base nesse texto para o eu vou. Claro, existem outros passos que a gente vai ver no decorrer da Bíblia, mas nesse texto a gente pode tirar esses passos para essa caminhada. Eu vou, Senhor, eu vou. Preenche-me do Espírito Santo. Me prepara para que a minha jornada, a minha caminhada não seja uma caminhada egoísta, não seja uma caminhada individual, que eu não me contente com este mundo, que eu não me contente com este século. Este século nos ensina o individualismo, nos ensina cada vez mais
estarmos de uma forma egoísta caminhando. Mas não é isso que o Senhor quer. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo, ele nos convida a beber da água da vida. Clame pelo Espírito Santo. Clamemos para que ele nos preencha. A gente vai encontrar uma alegria indescritível quando a gente, de fato, for preenchido pelo Espírito Santo. Dinheiro, fama, riqueza, nada disso é comparável à verdadeira alegria de estar plenamente vivendo sob o Espírito Santo e pregando o Evangelho. Senhor, preenche-me. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. E assim nós conseguiremos ir. E assim nós conseguiremos pregar o Evangelho. Que esta seja a nossa oração.